Oi, pessoal, boa noite, todo mundo, né? Estamos aqui na nossa tradicional live, né, da Lua Nova, aonde a gente justamente vai falar, né, da correspondência da lunação, né, que é o início do mês. Tudo bom, Dudu? Com o calendário tradicional taoísta, né, expresso no I Ching. Eu vou convidar a Thelma aqui para o nosso bate-papo, né, de hoje. Tudo certinho, tudo bem. Como estamos aí? Tudo E bem hoje? Entrada da tudo lua nova? certo, um dia lua Uhum, nova, né? E, uhum, enfim, um dia bom, agitado, mas bom, uhum, produtivo. que bom, que bom, fico feliz. Exatamente. A gente hoje Bom, fez, né, a live na quinta-feira para respeitar, né, a alunação, não uhum, aguardar até o sábado, né? uhum, Então, uhum, justamente, né? Então, acho que, como a gente tem pessoas aqui que eu acho que estão vindo a primeira vez, né? Seria interessante a uhum. gente explicar o propósito aqui do nosso encontro, né? Para que as pessoas possam entender, né? Por que, que a Lua tem a ver com o Xing, enfim, como é que é isso? Como é que é esse calendário? O que, que a gente está falando aqui? Claro. Na verdade, a lua, né, ela fala de movimento, ela fala de transformação, né? E o I Ching é a própria mutação, né, a própria transformação. Então, essa associação do movimento da Lua, né, das suas fases, com o movimento dos hexagramas, né, é pertinente e faz todo um sentido, né, tem um complemento, uma relação, visto que ambos trabalham com a mutação e que o próprio I, quando a gente sempre fala das nossas aulas, nas nossas palestras, o ideograma I, né, contém a Lua, né, ele é formado pela mutação, que se dá constante entre o Sol e a Lua, né? Então, hoje foi um dia de um eclipse solar, né? Com a entrada de uma nova energia da Lua, que é com a Lua nova, né? Então, ela corresponde, essa Lua, à quinta Lua do calendário chinês. O calendário chinês é dividido, né, em 12 luas, eventualmente ele tem 13 luas, quando é um ano bissexto, e cada lua, né, ela tem uma configuração energética, que pode ser associada a um dos 12 hexagramas desse ciclo de mutação. O que, que nos fala, do que nos fala esse 12 ciclo, né, quando a gente fala 12 hexagramas? Né? Por quê? Porque ele percorre o que a gente chama do aumento do Yan e do posterior, seu posterior declínio, e do aumento do Yin e seu posterior declínio. Então, a gente usa essa imagem, né, associando o movimento dos hexagramas à pequena órbita, à órbita interior, né, o processo do movimento do fluxo energético pelo nosso corpo. Né? Então, quem vem nos acompanhando aqui no nosso espaço, né, sabe que nós já falamos das outras luas anteriores a essa. Na verdade, nós começamos no meio de um ciclo, né, Marie? Porque começamos no ano passado a nossa live da Lua, né? E agora Foi, a gente está caminhando hoje para a quinta Lua, não é isso? exatamente. Né? E é Então, justamente a como quinta você falou, né? A gente vem Uhum, do auge do criativo, né? Que foi a quarta uhum, lua, e aí inicia, né? uhum, Essa alunação, que é a quinta alunação, né? Pelo calendário chinês, taoísta, né? Onde começa o início, né? Da progressão do Yin, né? As linhas Yin começam da base, né? Subindo, né? Então, hoje a exatamente. gente vai estar vendo, né, o hexagrama ao encontro, não é isso? Isso. Que é a entrada da primeira energia em após um período de auge do Yang. Então, a preponderância do Yang, o auge do Yang, leva naturalmente à chegada do Yin, né? E a chegada do Yin, ela é dada, chamada do encontro, né? A gente está usando uma tradução acho que o nosso mestre usa o termo encontro, outros autores também vão usá-lo, o mesmo termo, né? Acho que o Alfred Juan, que é uma referência nossa aqui também, ele também vai usar, vai descrever esse hexagrama como encontro, né? Se eu não estou enganada, né, Maria?
Sim. Então, e aí, como é que a gente começa quando nós fazemos a nossa leitura aqui, né, nesse espaço, a gente sempre começa a olhar o hexagrama como 6 linhas, mas também como 6 etapas de um processo, e também como 2 trigramas, né, o que na verdade é composto por 2 trigramas. Então, a gente sempre fala da natureza energética desses trigramas. A gente vai ter na parte de baixo o vento, e sobre o vento o céu. Olá, Adriana, tudo bem? Então, céu sobre vento, né? Ora, do que nos fala isso? De algo forte no seu exterior e que tem um movimento mais suave interiormente, né? Então, a gente pode entender a energia desse quinto mês, quando associado ao hexagrama encontro, como algo, né, que vai ter, é um novo início, né? A chegada de uma nova energia, uma energia mais introspectiva, né? Que vai avançar, porque esse é o processo natural do declínio e do auge, né? Da transformação do Yin, da transformação do Yang. Então, o movimento do Yin é avançar, né? E avançar ele vai encontrar uma certa resistência, né? Porque tem sobre ele 5 linhas Yang, né? Como a Marie está mostrando aí. Então, a Sem gente querer, tem uma fechei aqui. dificuldade. Agora. E o que. Então, ele fala de um trabalho, de uma jornada de etapas, né? E quando a gente faz a leitura aqui no nosso espaço, está vendo? Aí embaixo é uma linha Yin, uma linha que a gente fala partida, ela tem um vazio no centro, né? Depois nós temos 5 linhas consecutivas, que são as linhas diretas, as linhas inteiras, são as linhas de natureza Yang. Então, Yin e Yang se combinam, né, o tempo todo. Nada melhor do que o estudo dos hexagramas para você compreender essa movimentação, né, essa transformação. Então, a linha Yin, a tendência dela é avançar, mas ela vai encontrar dificuldade. Então, como é que a gente pode entender esse hexagrama? O mês são 30 dias. Então, a cada 5 dias, né, é você entender a passagem de uma linha, né? A gente já tinha feito essa abordagem aqui, que é muito A interessante. progressão, né? De baixo para cima, né? Isso. Onde você entende que tem uma circunstância nova que está começando junto com a entrada da energia da lua nova, né? Então, o novo, né, ele está presente aí nesse sentido, né? E o novo é muito interessante porque ele fala de uma nova abordagem, uma nova maneira de ver, né? Maneira de compreender as coisas. Então, talvez onde houvesse, né, uma energia muito yang, né, você tem agora a entrada de uma energia yin. Então, como você vai conduzir as coisas durante esse mês? Se você fosse me perguntar, né, se eu tivesse aqui alguém agora aqui fazendo essa pergunta, eu ia dizer, olha, primeiro você vai saber onde está pisando. E com muita suavidade, perceber o seu entorno, né? Porque a própria descrição do trigrama vento nos fala disso. O vento ele é aquele que é quase imperceptível, mas ele tem a condição, a capacidade de levar os aromas, né, no torno dele. Então, primeiro passo, né? E até o vento a gente sabe que tem a ver com o passo, né? Então, primeiro passo, né? Ter consciência, né? Saber que vai ser uma jornada que tem uma energia diferente desse mês que se encerrou, né? Então, isso é muito importante também, tá? Da gente começar essa nossa jornada, né? Com essa energia nova, né? Que é a mais intuitiva, né? Fala de prestar mais atenção, saber literalmente onde está pisando. Eu acho que seria muito interessante, né, Marie? Eu não sei. Uma maleabilidade, né? Dentro de um contexto, né? Yang, você vai estar inserindo algum tipo de maleabilidade, né? Você tem que. Então, assim, quando você tem um contexto que é muito yang,
que é o contexto anterior do criativo, né? E a primeira energia aí que vai entrar, ela vai mexer na estrutura, né? Ela vai causar um movimento, né? Digamos assim, uma entrada energética diferente, porque o céu ele tem um movimento, né? Ele tem uma força criativa, ele não estava parado, né? Então, essa entrada dessa energia, ela é de qualidade diferente. Então, ela é subjetiva, todas aquelas características que nós conhecemos sobre o Yin, né? Pois bem, esse Yin aqui é o início do mês. Então, eu acho que um aconselhamento que nós poderíamos deixar, né, é comece, né, esse mês com calma, com suavidade. Não é Um parado. grau de suavidade, né? Com Incitando um grau movimento. de suavidade, né? Nesse E é muito movimento. interessante porque você tem, né, a impetuosidade do céu, ela está presente ainda, na parte externa do hexagrama, no triângulo que a gente chama externo ou superior, né? O trigrama aqui do que é visível. Mas no interior, você tem que ter uma atitude da suavidade, né? Para você poder avançar, né? E aí você diz assim, mas o que tem a ver tudo isso com o encontro, Thelma? Né? Porque o nome do hexagrama é dado como encontro, né? Porque fala desse próprio movimento de ir, né, em frente, né? Do próprio movimento do objetivo. Então, a gente tem um aspecto da linha Yang, da linha Yin, que chega e que causa um movimento diferente daquele que estava, né? Causa uma sensação diferente no quadro geral, e ela vai caminhar, vai à frente, vai adiante, né? Foi interessante hoje, né, na preparação dessa live, a gente olhando diferentes publicações, né, do I Ching, né, e todos eles falam desse encontro, né, de uma mulher com 5 homens, né, um contexto onde você tinha 6, vamos supor, né, 6 posições e amplamente ocupado, né, pelo Yang, né, pelo masculino, e que você dá um grau, né, dessa entrada da energia do feminino, né, da energia Yin, né, dentro desse contexto, né? E é bem interessante, né, porque seria esse o encontro, né, do que fala o título, né, do hexagrama, né? E na maior parte das traduções. Em outras traduções ele atende até por outros nomes, né? E é muito interessante porque, a princípio, é algo que quebra um pouco a regra, né? Quebra um pouco a estrutura, quebra um pouco o esperado. É algo também um pouco de inesperado, né? E aí eu queria que você falasse para a gente, né? Porque já que entra essa energia, uma energia da sutileza, e ela vai transformar o contexto, né? Que estava nessa energia Yang, né? Que ela é como um dínamo que se autossustenta, né? Ela dá um grau diferente, né? Então, eu queria que você comentasse para a gente, né? O que a gente pode, enfim, receber disso, né? Já como uma preparação para o mês, né? Eu acho que existe esse processo, né? Primeiro movimento, né? Perceber que é uma mudança energética e que essa mudança energética ela chegou para ficar, como a gente diria, né? Ela vai avançar, ela vai caminhar. Então, existe um aspecto da sutileza. É ruim, Thelma? Depende do ponto de vista, porque a grande lição, né, que a gente pode ter com o I Ching, né, e com o pensamento taoísta de uma maneira geral, é viver de acordo com aquela circunstância, né? Então, é natural que tenha esse processo entre em curso. Ele é um processo da natureza, o ciclo da natureza, né? Onde você alcança o auge, começa o surgimento do declínio, né? A vida é assim, né? O nosso corpo funciona dessa maneira. Você mostrou aí o caminhar da energia pela pequena órbita. Durante o dia, as energias acontecem dessa maneira no nosso corpo, né? Então, a gente tem esse momento de expansão e recolhimento. Esse recolhimento teve início, está tendo início agora.
né? E ele vai avançar. Então, eu acho que uma mensagem que fica é que a gente vai avançar durante o mês, né? A gente mostrou, porque o movimento ele é inevitável, né? Essa ideia da mutação, da transformação durante o mês, essa energia, né? Com essa sutileza, né? Então, é como se a gente estivesse usando de uma estratégia, né, que eu acho que é um termo muito importante, interessante. Essa estratégia ela não é maliciosa, ela não é engenhosa, ela tem a sua natureza aí, ela vai levar adiante, né, ela vai nos impulsionar, né, porque ela está falando de uma naturalidade. Né? Ora, o Yin chegou, né, e aí o texto que nós até vimos, você comentou sobre isso agora, ele traz essa característica, né? É uma mulher que avança, né? É num quadro extremamente patriarcal aqui, de energia yang, né? Então, por exemplo, se nós temos uma mulher empreendendo algo nesse mês, dando início a um novo empreendimento, né? Fala, olha, você vai avançar, você vai trazer um novo, né? Você vem com uma energia diferente. Isso pode causar um movimento, talvez uma dificuldade inicial, sim, para você avançar. Porque você vai quebrar um paradigma, digamos assim, né? Você traz uma renovação, né? Porque o Yin traz essa renovação. Se você tem uma energia totalmente Yang, como a gente viu no Criativo, qual é o próximo passo, né? O próximo passo é essa transformação, essa renovação. Então, nesse sentido, eu acho muito interessante, né, a gente usar a força Yin, que é da mulher, que é do homem, né, está presente na natureza. Né? Então, o Yin fala de observar, né, e caminhar é algo muito interessante, porque a gente caminha olhando para frente, né? Não tem como você caminhar olhando para o lado, olhando para trás, né? Ele vai à frente. Então, nesse sentido, eu acho que essa mensagem ela é interessante para a gente entender também, né, o próprio ciclo da continuidade. Então, na medida que sim avança, ele vai chegar 6 meses depois, né, 6 linhas depois, ao Yin, né? A Yin sobre o Yin. Plenitude do Yin. Uhum. Isso, que é a abrangência Terra sobre a Terra. Então, o que nos é importante? Assim, qual é a importância da gente estar aqui falando sobre isso, né? É a gente perceber dessa alternância que ela é constante, né? Então, quando a gente, digamos assim, aplica, né, o hexagrama ao mês, primeira condição, né? Suavidade no que você for fazer. Tá? É a maneira que você tem agora para conseguir avançar. Né? Vai ter dificuldade? Sim, tem dificuldade. Né? Nós estamos num processo de dificuldade no mundo inteiro. Né? Então, esse momento ele vai falar também, a gente poderia usá-lo, né, a imagem dessa lua, né, desse hexagrama, para falar sobre isso também. Né? Então, desse caminhar, né, com sutileza, né, com suavidade, e que se faz dia a dia, né, passo a passo. Tá? Eu viria nesse sentido, Maria. Eu não sei se você tem alguma colocação, se alguém tem alguma pergunta também aí para fazer, alguma sugestão. Eu não estou vendo aqui. Não, e é interessante isso que você está falando, né? Porque, de certa forma, também ele tem uma relação, né, com o solstício, né, no caso, né, de verão, né? Porque todo esse calendário ele enfim, concebido a partir do ponto de vista do hemisfério norte, né? E da mesma forma, né, a gente aqui que tem, né, essa visão do I Ching como também uma série de portais, né? Ele abre, né, 4 portais, e um deles é o portal emocional, né, que vai dizer respeito à inversão das polaridades de todo o hexagrama, né? E aí, sempre coincidentemente, ele é justamente o hexagrama que
que corresponderia ao solstício, né, de inverno, que é o que a gente está vivendo aqui, né? Então, aí a gente teria ali o retorno, né? Olha, enfim, depois queria que você comentasse isso, mas tem uma pergunta aqui, não sei se você está visualizando, né? Olha só, Adriana, na concepção taoísta, né, do eclipse, eu estudei um pouco, o eclipse ele é visto com uma certa reserva por parte da tradição taoísta, né? Ele é um momento de reflexão, de recolhimento, né? Inclusive, alguns mestres aconselham você a realmente fazer o mínimo possível. Então, a nossa live foi hoje, né? Não foi ontem, mas a ideia de você se manter no eixo, né? E você se colocar pouco, no sentido de se expor pouco. Precisa trabalhar? Precisa, mas se recolha, né? Então, é um período que é visto com essa reserva, né? Em relação à força do Sol, né? O que é importante quando acontece um eclipse, que eles nos dizem? É você prestar atenção, e essa live também é muito oportuna nesse sentido, sobre o que eu falei há pouco, do processo do Yin, do Yang, na questão de como a gente alinha as nossas energias ao próprio Sol e à própria Lua, né? Porque eles alinharam a energia, né? A Lua passou lá na frente do Sol em relação à Terra. O Sol tem uma rotação muito maior do que a Lua, né? Ele leva mais tempo do que a Lua para girar, né? Quer dizer, para a Terra girar em torno do Sol, né? O que acontece aqui? Quando há esse tipo de alinhamento, esse alinhamento ele tem uma influência sobre nós. Os astrólogos ocidentais vão trabalhar dentro do pensamento, né, da astrologia ocidental. E a dica que nos dão esses mestres é: procure o seu alinhamento interno, né? O alinhamento da sua força. É um momento bom para você pensar, né? Agir de acordo com a circunstância celestial, como nos diz um texto do Imperador Amarelo chamado Infudin. Então, esse momento, ele é um momento de uma reflexão, né? Buscar fazer a coisa certa na hora certa, né? E se alinhar no tempo, né? E na perspectiva, né? Buscar que isso atue a nosso favor. É isso que nos dizem os mestres taoístas em relação a esse eclipse. Tá? Ora, o eclipse também é uma maneira da gente ver. Por que tudo isso é dito assim? Porque isso também fala da própria maneira como o homem olha para o céu. Você pode ver desse ponto de vista. Tá? Então, é preciso estudar mais, né, a astrologia, de nada. É preciso a astrologia oriental, né, ser mais conhecida, eu acho isso muito importante, né, para que a gente entenda também esse princípio, né, a partir da visão desses mestres. Tá? Então, a gente está falando de ciclos aqui, né? E hoje, todo início de lua nova, ele é um período também de renovação, né? Então, na verdade, toda lua é uma forma da gente se alinhar com essa circunstância celestial, né? E os chineses atribuíram nomes a essas luas. São nomes ligados à natureza, a plantas, a flores, né? E cada nome tem um significado. A gente não vai estudar isso aqui hoje, porque é muito interessante fazer esse estudo, né? E aí você entende mais um pouco melhor sobre essa tradição, né? Então, existem outras maneiras de você associar os hexagramas também, né? A gente aqui está fazendo associação pelo fluxo do Yin e do Yang, né? Tem pessoas que dizem, mas tem escolas que a quinta lua não é esse hexagrama. Aí é uma combinação de tronco e ramo. É diferente do trabalho que a gente faz aqui, né? Nosso trabalho aqui é seguir o fluxo do Tao. Dentro de uma perspectiva também do céu anterior, né? A perspectiva do céu anterior, né? A gente já falou bastante sobre esse termo aqui também, né? Que ele é um termo que abre de abertura para o entendimento mais aprofundado né, do que a gente chama do próprio ciclo do Yin e do Yang. E isso que a Marie falou, céu anterior é aquilo que gera, né, que é a potencialidade, que pode gerar manifestação. Então, a gente também usa, né, desse
nos diz o seguinte: o encontro, a mulher forte não serve para o casamento. Céu sobre vento, o encontro, o príncipe herdeiro, difunde seu ordenamento aos quatro cantos, né? E alguém está fazendo uma pergunta, é o Oi, 91, Lua, Fogo e Água, alinhamento do Sol e Lua, sabe falar baixo e saber ouvir sem interromper. Uhum, perfeito. É. O Sol e a Lua, né? Alinhamento, é esse fenômeno, né? Esse momento que você falou de falar baixo, né? E ouvir sem interromper. Claro, ele está seguindo o ciclo da naturalidade, né? Então ele não vê, até nem não vê o sentido não interromper, né? Tá? O que nos diz isso aqui, né? Encontro veio, fala de uma estrutura forte e criativa que motivou a pergunta, né? Então, não serve para o casamento, e aí temos várias abordagens do texto, no sentido, né, da interpretação, pode ser uma abordagem, né, para a questão masculina, mas não serve para o casamento, porque ela não vai se casar com as linhas ianas, ela tem uma natureza diferente. Né? Mantém a independência dela nesse contexto, né? Senão ela não estaria nem ali nesse contexto, né? Se ela não tivesse a individualidade dela nesse contexto. E aí a Marie chamou atenção para um aspecto muito interessante, que é pouco conhecido e que vem da tradição taoísta, né? E a gente teria que colocar com muita calma, Marie, para que as pessoas possam acompanhar esse passo, né? Que é a ideia, qual é a mensagem que nos fala o encontro, né? Ele é o céu sobre o vento. Se você trabalhar dentro da perspectiva da mudança emocional, da mudança racional, da mudança do consciente e da mudança material, você vai ter pontos de vista diferentes sobre aquela mesma situação. Então, aqui a Marie estava exibindo uma configuração, né, Marie? Muito interessante para a gente entender essa mudança, né? Então, se a gente quisesse entender qual é o núcleo, né? O que está contido nessa ideia do encontro, né? Marie, nos mostra aí, por favor. Bom, o que acontece aqui? A gente tem, no centro dessa ilustração, a gente tem aqui a resposta, que é a própria situação do mês, né, Marie? Que é o encontro, tá? E aí, nesse processo nesse processo de compreensão, né, de vivência em relação ao mês, como é que você pode se posicionar, né? Então, se você está no empreendimento em que você precisa tomar determinadas decisões ao longo do mês, né? E como é que você pode começar com essa suavidade? E se você for trabalhar de acordo com a razão, você vai ter uma mudança, né? E essa mudança ela é muito importante de você observar. Então, eu não estou enxergando, Marie, mas se você usar da razão... E romper. O irromper, ele vai trazer uma diferença de energia, né? Eu vou trabalhar só com o nuclear aqui hoje, Marie, para a gente não... Se formos trabalhar com o lado emocional, emotivo, né? Sairia o quê, Marie? Eu não enxerguei aqui. Sairia justamente, né, o retorno que corresponde ao solstício que nós estamos vivendo agora. Exatamente. Seria o contrário. Se a gente vê apenas o aspecto material da situação, né, também de concretizar aquilo, né, usar a força para concretizar, a gente teria qual hexagrama, Marie? Pequeno impedimento, que é vento sobre céu. Uhum. E se a gente usar, né, o nuclear ele abre uma porta para você entender o que acontece no núcleo daquela situação, né, no interior daquela situação, né? Então, o nuclear do encontro, que é a mensagem do mês, criativo. Então, o criativo, ora, né, ele nos fala de avançar, que o Yin vai avançar, mas o Yin guarda, esse mês ainda guarda dentro de si essa força criativa, né? Por isso que ele fala, né?
a mulher forte. A linha Yin é uma linha forte, né? Porque ela surgiu de dentro de um contexto Yang, totalmente Yang, né? Então, a gente, na verdade, poderia dizer o seguinte, que essa linha ela pode ser muito proveitosa se nós soubermos utilizar a essência dela. Porque lembra que o Yin tem na sua essência o Yang. Então, esse hexagrama está nos falando que aqui da Lua, ela tem uma referência, né, muito forte com o criativo. Ela traz no seu interior ainda a força do criativo. Então, seria uma maneira da gente lidar, né, com essa suavidade, que é, que é realmente a suavidade, se eu posso dizer, criativa, né? Que é a suavidade que vai avançar, né? Porque tem base, né? Porque tem recursos, porque tem capacidade. A Marie vai colocar os 4 caminhos na edição para o YouTube. A gente grava essa live, né, Marie? E ela fica no nosso canal, no nosso canal chamado TaoTube, canal Taoísmo. Então, todos os nossos encontros aqui, mesmo os mais antigos, né, Marie? Nós estamos passando agora para o TaoTube, né? Então, temos bastante conteúdo lá, Adriana? Muito conteúdo novo, que na verdade já é conteúdo de lives que nós fazemos desde o ano passado, mas com como é que pode dizer, com vídeos. Uma edição a gente insere, né, caracteres e imagens, fica mais bacana. Então, a nossa ideia hoje aqui, né, para os nossos amigos, colaboradores que estão sempre conosco, é deixar essa mensagem, né, Maria? Ora, o encontro é a mensagem do mês. O mês, com seus 30 dias, né? Nós podemos dizer que o dia 11 até o dia 16, né? Primeiro passo. Talvez o passo mais importante, né? O passo que vai liderar, porque quem lidera esse hexagrama, por isso que ela é uma linha Yin forte, é essa linha Yin. Ela é a líder do hexagrama. Ela pode conduzir, né? Ela pode conduzir e deve conduzir, né? Então, se você vai começar um negócio com uma sócia, deixa a sua sócia agir, né? Deixa a sua sócia agir com suavidade, né? Então, isso é importante, né? Da gente começar nesse sentido, né? Usar, né? Porque nada é Yin e nada é totalmente Yang, né? A gente vem falando sobre isso aqui. Eu acho que essa que é a nossa contribuição aqui mais importante, né? Quando falamos de Yin e de Yang, né? Então, esse Yin, ele tem uma atitude naturalmente, que tem uma força Yang, né? Por isso que ela pode avançar, por isso que ela é forte, né? Então, eu vejo nesse sentido, tá? É um caminho, ainda com uma força de Yang, né? A ser construído. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre o solstício de inverno, não é agora o momento. Mas dentro da concepção do ciclo, a gente já está entrando na energia do inverno, porque o inverno é no dia 21 de junho, e a gente tem um período de transição, né? De aproximadamente 18 dias, entre uma estação e outra, né? Então, esse é o período de transformação, né? Então, se a gente quer mudar de atitude, né, diante dos nossos posicionamentos, diante, por exemplo, da nossa maneira de encarar as coisas, até mesmo da alimentação, né? Ciclo novo de vida. Esse é o momento para você começar, e não no inverno, propriamente dito, porque já é a própria energia do inverno presente. Então, entre a estação que a gente está findando, né, que é o outono e o inverno, a gente tem esse período de cerca de 18 dias, dependendo de algumas escolas, a do nosso mestre falava em 18 dias, de transformação, né? Em que a energia do outono ela já tem menos força, já não tá, né? Ela já está se esvaindo, e a energia do inverno ainda não chegou, não foi, né, com toda a força. Então, esse é o período da própria transição, tá? Oportuno para essas transformações. Então, essa lua também traz essa característica,
né, mais presente. Tá? Canícula, pois é, canícula, esse período. Isso é muito interessante, porque quem conhece a medicina chinesa, né, Adriana e outras pessoas aqui no nosso grupo, sabem da importância que tem esse período, né, onde a gente observa, né, a gente pode observar a transição. Porque o que acontece? Quando uma coisa muda, ela não muda repentinamente, né? É a própria ideia aqui do nosso encontro, né? São 12 etapas. Aí podemos pensar, 12 etapas, 6 yan, 6 yin, né? Então, essa própria ideia, né? Progredindo passo a passo, 6 etapas, até alternar totalmente, né? Essa ideia de associar as linhas aos dias, ela é muito interessante. O ciclo da Lua é válido para quem reside no hemisfério norte. Tá, boa noite. A interpretação desse ciclo da Lua. Olha, eu faço essa interpretação, né, a gente faz aqui, de acordo com com o próprio ciclo, não o ciclo como a gente diz, né? É um ciclo, como é que eu posso falar aqui para você? Ele fala de um aspecto da própria natureza, não associado ao aspecto sazonal. Então, o que acontece aqui? Nós estamos vivendo uma energia, né, que fala de uma transformação, né, e essa energia ela pode ser entendida dessa maneira, não necessariamente ao ciclo do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Deixa eu ver essa pergunta direito. Na verdade, assim, tudo é feito para o hemisfério norte. Sim. Só que normalmente você não faz a tradução para o hemisfério sul, porque a gente está seguindo aqui a ordem do céu anterior. Então, o que importa é a progressão. E aí, nesse caso, quando a gente abre, né, a transformação sempre do emocional, ele vai fazer justamente essa ponte, porque os hexagramas, eles, né, quando eles estão nessa progressão, né, desse aumento do yin, do yang, aumentando, né, continuamente, eles sempre vão estar em posições complementares, né, porque um é o inverso do outro. Então, no fundo, a gente analisa como se fossem 2 pontos de vista, mas a situação global é uma só, né? Não sei se eu respondi de uma forma clara, né? Mas a ideia é essa, né, Thelma? A questão é a seguinte, né? Você pode ver isso aplicado à própria natureza, né? Mas você pode ver isso também, e aí você entende hemisfério norte e hemisfério sul, né? Mas você também tem uma concepção de transformação nesse sentido, né? Que necessariamente não está aplicado a um ciclo do hemisfério norte e hemisfério sul. Se você entende o conceito, né, você vai trabalhar. Por exemplo, a astrologia faz isso, né? A astrologia chinesa, ela vai trabalhar com esse princípio, né? Então, você não está no hemisfério norte, você está no hemisfério sul, por exemplo, né? Em que você vai entender qual é o ciclo do inverno na sua vida, por exemplo. Qual é o ciclo da primavera na sua vida, né? Qual é o elemento que está relacionado à primavera, né? Qual é o signo relacionado à primavera e como aquilo influencia a sua vida, tá? Isso é aplicado em qualquer circunstância. Nós temos um ciclo de abertura, que está relacionado, um ciclo do princípio, que está relacionado à madeira, da abertura ao fogo, né? A gente fala que o outono está ligado a esse período da harmonia e a água ao período da quietude, da retidão. Isso se aplica na vida o tempo todo, independe do lugar em que você esteja vivendo. Então, a gente traz aqui uma ideia, né, de um inverno que se aproxima, né, com a ideia com o próprio movimento do Xing. Se você está no hemisfério norte, né, você está entrando no verão. Você pode aplicar, né, a ideia do verão a esse princípio, né? Mas aqui eu não estou associando ao recolhimento do inverno, nem tampouco a abertura do verão. O que nós estamos falando aqui é da possibilidade da gente caminhar, né,
dentro de uma lua, né? De uma energia, é uma maneira como você olha para o céu. Né? Então, a gente olha para o céu e o que a gente vê no céu? Né? A gente está vendo uma relação dessa quinta lua no calendário taoísta, né? É uma lua que está se aproximando, que tá, né, tem o seu movimento natural, e dentro desse ciclo, a gente tem a força, né, a característica do hexagrama, que é, dentro da concepção taoísta, como a Marie estava falando, né, da entrada do movimento do Yin e do Yang. Tá? Então, entendo a sua pergunta, mas ela está dentro desse, essa nossa resposta está dentro desse contexto. Tá? O que não invalida, né, ver essa concepção, né, relacionada ao próprio ciclo mesmo das 4 estações. Tá? O que é E o importante a Thelma, gente... a estrela... Fala. Hã? A Não, estrela interiores fez essa distinção, estação energética de estação climática, né? é isso. E o Pab Sius, né? Disse assim, compreendido, e a explicação foi clara, né? Ele colocou Que em bom. dúvida porque os solstícios são distintos, exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Os solstícios são distintos. Mas isso é importante, né, para a gente ter essa compreensão, né? E é muito importante trazer essa informação. Obrigada aí quem está participando. Nesse sentido. E assim, a gente também pensar nesse calendário como uma progressão também é algo que nos reconecta, né? Principalmente aqui, quando as estações não são tão bem marcadas, né? É muito interessante porque a gente vai também se observando dentro desses sistemas, né? Não é à toa que a gente coloca sempre, né, na live, né, esse gráfico, né, que faz a correspondência também dos hexagramas, não só, né, com o calendário, mas também com os pontos energéticos do corpo, né? Porque tudo isso, né, você trabalha com todo um sistema de correspondência, né? O ciclo, assim, as energias, os meridianos, que também são 12, né? Então, a gente começa a ver toda a correspondência, né, do 12, né? São 6 meridianos Yin, 6 meridianos Yang. Aí você diz, caramba, Thelma, isso está tudo relacionado, né? Eu vou dizer, sim, está tudo. Tudo tem uma origem. Então, por isso você precisa entender o movimento Yin e o movimento Yang, né? Então, a respiração, ela entra no nosso corpo, né? E ela vai percorrer um caminho dentro do nosso corpo até ela sair. Quer dizer, a inspiração, o ar que entra, ele percorre um caminho e ele percorre outro caminho para sair, né? Da mesma forma, o chi que circula pelo nosso corpo, que é mais do que o ar, né? Ele tem nutrientes, ele tem um fluxo, né? Ele vai também levar um dia, né? Então, a cada 2 horas, a gente tem um fluxo que percorre uma parte diferente do nosso corpo, né? Ou um órgão, né? Ou uma víscera, né? Então, passa por determinado meridiano, né? Então, a gente começa a perceber que os ciclos se relacionam, né? E isso tudo faz muito sentido quando você começa a estudar, né? O Yin e o Yang e as suas correlações, dentro do que a gente chama de conhecimento do pensamento chinês, do pensamento taoísta, né? Então, a medicina chinesa ela é muito rica, né, nesse sentido. Eu acho ela uma arte esplendorosa, né? Que ela reúne, né, todos esses conceitos. Dentro da medicina chinesa, você vai trabalhar com trigrama, você vai trabalhar com meridiano, você vai trabalhar com as 12 horas, você vai trabalhar com tronco e ramos, né? Então, acho uma arte muito completa, né? E a ideia da live aqui é justamente trazer, né, essa observação do I Ching para esses fluxos, né? Tanto o fluxo lunar como a própria progressão do mês, né? E daí, então, como a Thelma falou, né? Se a gente pensar mais ou menos a cada 5 dias, a gente volta ao texto, né? Por exemplo, tem esse texto do hexagrama, a gente pode olhar ele como uma orientação para o mês, cada um dá uma olhada no seu livro e faz uma reflexão, e aí vai olhando a progressão da energia linha a linha também, a linha como um aconselhamento também, né? Isso é perfeito, possível, né? Ao longo do mês, né?
e para sentir mesmo essa progressão da energia, né? Quem faz anotações, anotar, né? Como é que se sentiu, né? E fazer essa observação, né? Para trazer, né? A ideia até do próprio projeto da gente é tentar trazer esses conhecimentos ancestrais para uma vivência, né? Uma vivência pessoal, para que a pessoa possa experimentar desse ponto de vista, né? Essas energias, né, Thelma? Isso que você está falando é muito importante. Qual é a mensagem de cada linha durante esse mês? O que cada linha pode nos dizer? Então, o que significa ter uma linha, a segunda posição, que tem uma posição Yan, né? Ali é uma linha, desculpa, ela é uma posição Yin com uma linha Yang, né? Então, existe ali uma natureza energética que não está no que a gente chama em concordância, né? Então, ali não tem retidão. Aí, qual é o conceito de retidão? O que significa retidão, né? Ora, a retidão, ela fala daquela força, né? De você caminhar. Então, pode ser que segunda etapa aí do mês seja mais difícil, né? E você tenha que ver os seus valores, a sua força de vontade, né? A terceira linha é a linha da possibilidade do espaço. Como é que você se relaciona? Se tem alguém que pode lhe ajudar, alguém que pode contribuir, né? A quarta linha já fala da segurança externa. Você vai ter como se relacionar, você tem apoio de pessoas, lugares certos para agir, para trabalhar. A quinta linha tem alguém que possa realmente, de coração, se aproximar do seu projeto, né? E a sexta linha é o fim do processo. É aquela linha do homem sábio, como a gente sempre fala aqui, né? O homem superior. Esse homem ele consegue enxergar todo isso, né? Mas aí você já está na última linha. Aí o mês já se findou. E aí eu acho que o balanço ele é muito importante, como você falou, Marie, né? A gente caminhar o mês com esse princípio, né? De observar as linhas e os dias de acordo com as características das linhas, né? Isso seria muito interessante. É um exercício que a gente pode fazer, né? Sim, e esse hexagrama ele é interessante também pela assim, sutileza dele, né? Porque ele já fala de uma situação que foge do convencional, ele fala de uma situação onde assim, pode tanto agregar, né, mas maleabilidade a um contexto, trazer uma coisa que equilibra de certa forma, né, também, mesmo o criativo, sendo, né, ele mesmo se bastando, esse yin, ele traz uma flexibilidade, algo mais suave, né? E também fala, né, desse dependendo, né, do princípio, né, que o yin está aportando, né? Se não for um princípio obscuro, que não tiver, né, dentro das virtudes do I Ching, né? Pode trazer também uma desestabilização, que a gente aqui né, tá falando de uma situação que ela tem esse equilíbrio, né? Que é muito interessante o Xing, porque ele faz esse balanço também, né? Então, eu queria que você comentasse do ponto de vista das virtudes, né? Enfim, o que a gente pode estar exercitando também, né? Ou estar se observando, né? Resguardando. Mas é isso, né? A virtude da terra é a sinceridade, né? A fidelidade é um princípio, ao verdadeiro, ser autêntico. Então, se você vai seguir em frente, a tendência é progredir, não é voltar para trás, ninguém anda para trás, né? A tendência aqui, Maria, eu acho que é de você usar a sinceridade naquilo que você for fazer, no seu empreendimento. Eu acho que isso seria necessário para quem vai prosseguir, né? Então, quando a gente estuda o I Ching, a gente estuda também, né, o contexto do hexagrama, o ideograma, né? Então, ele traz uma informação de força nesse ideograma a partir da própria ideia do ideograma em si, em que fala que existe uma mulher, né, que encontra-se com o rei e, posteriormente, torna-se a rainha. Ou a mulher que vai ao encontro do rei para se tornar rainha e comandar.
Então, esse encontro fala dessa progressão, desse crescimento, desse surgimento, né? Dessa força yin. Mas você me perguntou qual seria a virtude a adotar durante o mês. Eu acho que tem que ter muita autenticidade, ser verdadeiro, né? Nesse sentido, para você poder prosseguir, né? E ter sucesso, né? Então, essa seria a mensagem. Você progredir com a natureza yin, né? De forma verdadeira. Tá? E também esse encontro, ele fala também de resultado, né? É algo que também traz algo concreto, um resultado concreto, né? O que é algo importante, né? Não é um mero encontro, é algo que vai gerar... a virtude dele estaria também nessa coisa de materializar e de dar um resultado concreto, né? Olha só, a Terra é firmeza, a Terra é concretização, materialização, tudo que cai na Terra, né, de acordo lá com o princípio do Confúcio, no texto Discussão sobre os Trigramas, se cria, se transforma. Então, a possibilidade de transformação ela é grande, ela é boa, né? Mas se for autêntica, né? Então, aquilo que eu falei lá no início, não agir com maliciosidade, engenhosidade, com malícia, né? Não agir com engenhosidade. Né? Então, porque uma coisa que é importante, só para a gente encerrar, o que é o criativo? Né? O criativo, ele não é só o céu sobre o céu, né? Ele é a própria grandiosidade, ele é a grandiosidade do princípio. Então, ele fala de algo que nos oferece, né, uma ideia muito, muito, muito generosa, né? O céu, ele é generoso, né? Ele tem essa ideia de você, de dar a força inicial para que as coisas aconteçam, entendeu? E onde é que elas vão acontecer? Na Terra. E onde é que você tem a linha aí se movimentando? Essa linha que pode estar associada à Terra, entendeu? Que vai fazer com que a Terra germine aí, né? Muito e legal. Eu acho que é isso. Na verdade, tem uma pergunta aqui na Estrela Interior, está perguntando, vocês vão falar da quinta, eu não sei se é quinta lua ou se é quinta linha, e do cavalo. Porque é o seguinte, aí a gente volta para a questão da astrologia. Numa próxima live, até aproveitando a sugestão de vocês aí, a gente pode falar do cavalo, porque o cavalo, aí a gente vai cair naquela questão do cavalo, da relação com o ciclo das estações. Né? A quinta lua, quando a gente abre um mapa da astrologia, ela está relacionada à entrada de uma energia associada ao cavalo, elemento fogo, né? Então, a gente vai caminhando pelas luas e caminhando pelos signos, como a gente chama, signos terrestres, e cada um traz uma informação, né? Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas podemos fazer uma live onde a gente falaria sobre a energia do fogo, né? Do fogo yin e do fogo yang, associado aqui, nesse mês é um mês de fogo yang, né? Mas não queria trazer muito essa informação para cá, porque ela foge da ideia do I Ching e desse ciclo lunar. Mas ela está na base da astrologia chinesa, né? Então, podemos pensar num próximo encontro, né? E para isso, tá? No momento a gente vai se prender aqui a nossa proposta. Então, a quinta lua, né? Essa é a lua ela tem uma combinação energética. Então, eu não sei de cabeça agora aqui, mas eu vou pegar o meu livro, se vocês me permitem. E aí ela vai trazer uma informação, uma configuração que tem a ver com um Naim, como a gente chama, né? Então, em 2021, a quinta lua, que tem início hoje, no ano do boi de metal, né? Ela tem a energia do cavalo de madeira, Yan. Ora, é um mês forte, né? Para você se movimentar, né? Então, o cavalo, ele tem esse movimento, né? Mas o dia 1 se inicia agora e vai até o dia 9 de julho, né? Então, a gente tem um mês aí, que se inicia hoje, né?
até o dia 9 de julho. Então, vou Tá? aproveitar aqui para lançar dois convites, né? Um eu Isso, já por até favor. coloquei aqui, que é a gente está desenvolvendo uma oficina de Xing também, com a ideia da pessoa poder, né, desenvolver a própria utilização do Xing, né, para consulta oracular, enfim, mesmo estudo do Xing. E então a gente tem sustentado um espaço aos domingos, né, de Uhum, 16h30 às 18 horas. Como é algo interativo, né? Enfim, a gente abre aqui um espaço que tem, enfim, a tiragem do Xing e tudo isso. A gente pede uma inscrição prévia, tá? Então a gente colocou o link aí para vocês, né? Tem a possibilidade de participar gratuitamente, quem quer conhecer, né? E o endereço é bit.ly barra, né? Barra investida, oficina e Xing junho, né? Como está escrito aqui, depois eu vou deixar na legenda, né? E aí, nesse espaço, a gente faz a tiragem, né, Thelma, né? Estabelece a pergunta, faz a tiragem, faz toda a interpretação, e aí você vai poder ver mesmo, tangibilizar, né, a interpretação e a forma uhum. taoísta de ver o Xing, né, Thelma? Queria que você falasse um pouco para a gente. Não, acho que, bom, essa oficina, a ideia é trazer, é, é- é tornar o Xing mais conhecido, né? Porque você tem várias maneiras de se aproximar do Xing, né? E o Xing taoísta, principalmente. Então, a ideia aqui é falar sobre os princípios do Xing, né? Mas dentro de uma prática, e não de conteúdo teórico. Então, não é um curso, né? É uma maneira de você se aproximar. Muitas das pessoas que chegam, né, para fazer curso comigo, eu já conheço o Xing. Eu digo, que bom que você já conhece, né? Mas você, como é que você faz para consultar? Né? Como é que você se prepara? Né? Como é que você formula a pergunta? Então, como é que você joga? Você usa moedas? Como é que sai a resposta? Como é que você monta o hexagrama? E como é que você interpreta o hexagrama? Então, nossa proposta é bem prática, é dinâmica. Cada encontro, ele tem um início, meio e fim, né? Então, é claro, cada encontro ele é diferente, mas ele tem o mesmo conteúdo, ou procura ter o mesmo conteúdo, né? Então, nesse mês de junho, nós ainda vamos trabalhar com a tiragem das três moedas. Para julho, eu estou pensando aqui, comecei com você, Maria, a gente já adiantar uma nova técnica, introduzir uma nova técnica, né? Mas por enquanto ainda não está fechado. E eu convido vocês a participarem, né? Como a Maria explicou, pela inscrição aí no link. E o segundo projeto, que é muito rico e interessante, é participar de um workshop. Eu já fiz esse workshop presencialmente, fiz um estudo dinâmico sobre o triângulo pessoal do mapa do Ziwei do Xu. Então, o mapa é um mapa complexo, com várias casas, com muitas estrelas, né, com trânsitos. E nesse trabalho que eu faço, que eu chamo de workshop da prosperidade, a gente vai estudar a casa da prosperidade dos participantes. Né? Então, ele tem uma primeira parte, que é uma palestra, uma aula, né, sobre o Ziwei do Xu. Eu faço uma introdução de 1h20, né, introduzindo a origem, os mestres, a técnica em si, né? E depois a gente parte para a dinâmica. Você pode só participar como ouvinte, e aí só assistir a primeira parte. Você pode dar continuidade e participar do workshop. E você pode dizer, adorei, quero fazer um mapa. E a gente segue num momento posterior, fora do workshop. Né? Então, nesse sentido, a gente quer divulgar, né, o trabalho, mas como não é um conhecimento muito conhecido, né, assim, se eu posso dizer por aqui, né, ele vem de uma tradição mais fechada, reservada taoísta. Nós estamos fazendo esse trabalho como uma maneira das pessoas conhecerem, né? E esse também E tem uma URL curta, né, para facilitar a lembrança, é o bit.ly barra oficina prosperidade. Então, isso. também é fácil. A gente pode até ver para junho, né, aqui aproveitando a mensagem aqui da Bartira e do Clóvis, fazer uma live sobre os signos terrestres e a energia das luas do ano de 21. Isso é uma boa também, né? Tá bom? Eu acho que é isso, Ok, né, Maria? pessoal.
É isso, queria agradecer a todos, né, a presença, né? E assim, vamos, né, nesse novo ciclo pianinho, né? E vamos vendo como é que a gente pode, enfim, colocar, né, mais desse conhecimento ancestral em movimento. Ok, pessoal, Agradeço a grande todos que beijo estiveram para presentes. todos, Muito tá? obrigada. Muito Até a próxima. obrigada. Obrigada pelo Até. convite. Tchau. Tchau.